Minha cunhada me acusou de roubar o anel dela, e minha mãe me obrigou a devolver sem nem me ouvir. Meu nome é Paola, tenho 28 anos, e essa história aconteceu em Cascavel, no Paraná, durante um dos piores momentos da minha vida. Eu nunca fui de confrontar ninguém, mas aprendi da pior forma que às vezes o silêncio pode ser um veneno que nos mata por dentro. O cheiro de café passado ainda pairava na cozinha da casa da vovó Cecília quando o advogado, Dr. Henrique, abriu aquela pasta marrom desgastada. Era uma manhã de domingo cinzenta, dessas que parecem carregar o peso do mundo nas nuvens baixas que cobriam nossa pequena cidade. Estávamos todos ali, eu, minha mãe Silvia, meu noivo Tiago e Juliana, minha cunhada. O silêncio era tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo descompassado. Dona Cecília foi muito específica em suas últimas vontades, disse Dr. Henrique, ajustando os óculos na ponta do nariz. Sua voz ecoava pela sala de estar, onde tantas tardes de domingo foram preenchidas com as histórias da vovó e o som da sua risada cristalina. Quando chegou a minha vez, senti um nó na garganta. A minha querida neta Paola, deixo o anel de água marinha que pertenceu à minha mãe e à minha avó. Que ela o use lembrando-se sempre do meu amor incondicional por ela. As palavras do Dr. Henrique pareciam ecoar pela casa, misturando-se com o tic-tac do relógio de parede que vovó tanto amava. Olhei para o pequeno estojo de veludo azul marinho que ele colocou em minhas mãos. Minhas lágrimas caíram sobre o tecido macio, enquanto eu abria com cuidado, como se fosse um tesouro sagrado. Ali estava ele, o anel que vovó usava todos os dias, com sua pedra azul clara que parecia capturar a luz e transformá-la em pequenos reflexos dançantes. Era mais do que uma joia, era um pedaço da alma dela. Ela sempre dizia que esse azul combinava com os meus olhos. Murmurei, deslizando o anel no dedo anelar da mão direita. Ele se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito para mim. Naquele momento, senti vovó ali comigo, sua presença calorosa envolvendo meu coração partido pela saudade. Tiago apertou minha mão livre, e eu percebi como seus dedos estavam gelados. Ele nunca foi muito bom com demonstrações de afeto em público, mas naquele momento, eu precisava sentir que não estava sozinha naquela despedida. Minha mãe observava tudo em silêncio, com aquele olhar distante que ela sempre tinha quando tentava controlar as emoções. Juliana, do outro lado da sala, apenas assentiu educadamente quando o advogado mencionou que ela herdaria alguns objetos decorativos da casa. Mas algo no seu olhar me incomodou. Uma fixação estranha no anel que agora brilhava em minha mão. Era como se ela estivesse calculando alguma coisa, pesando possibilidades que eu não conseguia compreender. A vovó sempre soube escolher bem, disse minha mãe finalmente, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Esse anel realmente combina com você, Paola. Saímos dali em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Eu segurava o anel contra o peito, sentindo seu metal ainda morno contra minha pele. Era como carregar um pedacinho da vovó comigo, uma conexão tangível com todas as memórias que construímos juntas. Lembrei-me das tardes em que ela me ensinava a fazer brigadeiro, sempre usando aquele anel, e como ele reluzia quando ela mexia o doce na panela. No carro, Tiago dirigia concentrado, enquanto Juliana folheava distraidamente uma revista no banco de trás. Mas eu a observava pelo retrovisor. E havia algo perturbador na forma como ela ocasionalmente erguia os olhos para mim, especificamente para minha mão direita. "Vocês vêm almoçar em casa na próxima semana?" perguntou minha mãe quando paramos em frente ao nosso apartamento. "Podemos fazer aquela lasanha que a vovó adorava." Acenei que sim, ainda incapaz de falar muito. A despedida estava sendo mais difícil do que imaginava, e o anel parecia ser a última ponte entre mim e a mulher que mais me entendeu na vida. Naquela noite, sozinha no quarto, tirei o anel e o coloquei sobre o criado mudo, onde a luz da lua o fazia brilhar suavemente. Não sabia que essa seria uma das últimas noites de paz que eu teria em muito tempo. Uma semana depois, o almoço de domingo na casa da mamãe deveria ter sido um momento de reconforto familiar. O aroma da lasanha que ela preparou com tanto carinho pairava pela cozinha, misturando-se com o cheiro familiar de lavanda que sempre caracterizou nossa casa. Eu havia chegado mais cedo para ajudá-la a arrumar a mesa, usando o anel da vovó como sempre fazia agora. Ele tinha se tornado parte de mim, uma extensão da minha própria identidade. "Que mesa linda, mãe", comentei, alisando a toalha bordada que também havia sido da vovó.
O anel captava a luz do sol que entrava pela janela da cozinha, criando pequenos reflexos azulados na porcelana branca. Quando Tiago e Juliana chegaram, percebi imediatamente que havia algo diferente no ar. Juliana cumprimentou a todos com sua simpatia habitual, mas seus olhos tinham aquele brilho que eu tinha aprendido a reconhecer quando ela queria alguma coisa. Era a mesma expressão que ela usava quando convencia Tiago a comprar coisas que não precisava ou quando manipulava situações a seu favor. Durante o almoço, a conversa fluía normalmente. Falamos sobre o trabalho, sobre os planos para as festas de fim de ano, sobre como a ausência da vovó ainda era uma ferida aberta para todos nós. Juliana parecia especialmente interessada nas histórias que eu contava sobre minha infância com a vovó, fazendo perguntas detalhadas que, na época, interpretei como genuíno interesse. A vovó Cecília era mesmo uma mulher especial, disse ela, cortando delicadamente um pedaço de lasanha. Tenho tanta saudade das nossas conversas. Foi depois da sobremesa que o mundo desabou sobre minha cabeça. Paola, Juliana começou, sua voz assumindo um tom suave mas firme, que me fez instintivamente endurecer. Preciso conversar com você sobre uma coisa meio delicada. Ela pausou, olhando ao redor da mesa, como se quisesse garantir que tinha a atenção de todos. É sobre o anel da vovó. Minha mão direita instintivamente se fechou, protegendo a joia. O que tem o anel? Bem, ela suspirou profundamente, como se estivesse relutante em falar. A vovó me prometeu esse anel. Foi numa conversa que tivemos algumas semanas antes dela partir. Ela disse que queria que eu tivesse algo especial para me lembrar dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti meu estômago afundar, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Juliana, você deve estar enganada. O testamento foi bem claro. Ah, minha filha, ela interrompeu com um sorriso triste. Você sabe como essas coisas podem ser confusas. Às vezes os advogados não captam todas as nuances dos desejos de uma pessoa. A vovó foi muito específica comigo. Ela disse que o anel azul seria meu. Olhei para minha mãe, esperando que ela dissesse alguma coisa, que me defendesse, que questionasse essa versão absurda dos fatos. Mas o que vi no rosto dela me gelou por completo. Havia dúvida ali, dúvida sobre mim, sobre minha honestidade, sobre minha palavra. Mãe, comecei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Bem, disse mamãe lentamente, evitando meu olhar. Talvez vocês duas possam conversar sobre isso depois. Não precisamos resolver tudo agora. Não há nada para resolver, respondi, tentando manter a compostura. O testamento foi lido na frente de todos. Doutor. Henrique foi bem claro. Juliana inclinou a cabeça para o lado, assumindo uma expressão de compreensão exagerada. Entendo que você tenha se apegado ao anel, Paola, mas eu também tenho sentimentos envolvidos aqui. A vovó foi muito importante para mim também. Tiago, que até então permanecera em silêncio, finalmente falou. Gente, é só um anel. Não vale a pena brigar por causa disso. Suas palavras me atingiram como um tapa na cara. Só um anel. Como ele podia reduzir a última lembrança tangível da vovó, a prova física do amor dela por mim, a apenas um anel? Tiago, esse anel representa muito mais do que você imagina, disse, tentando fazer com que ele entendesse. Mas pela expressão no seu rosto, percebi que ele já havia escolhido o lado da neutralidade, o que, naquele contexto, significava abandonar o meu lado. Juliana se levantou e veio até mim, colocando a mão no meu ombro com falsa gentileza. A Paola, querida, sei que isso é difícil, mas pense bem, a vovó gostaria de nos ver brigando assim? Ela sempre priorizou a harmonia da família, e ali estava a jogada final. Ela havia transformado minha recusa em entregar o anel numa demonstração de egoísmo, numa quebra da harmonia familiar que a vovó tanto valorizava. Era genial e cruel ao mesmo tempo. Olhei ao redor da mesa, minha mãe desviando o olhar, Tiago mexendo desconfortavelmente na cadeira, Juliana me observando com aqueles olhos que agora pareciam vitoriosos. Com o coração despedaçado e as mãos tremendo, tirei o anel do dedo. Os dias que se seguiram aquele domingo foram os mais sombrios que eu havia vivido desde a morte da vovó. Minha mão direita parecia estranha, vazia, sem o peso familiar do anel que havia se tornado parte de mim. Toda vez que eu olhava para ela, sentia uma pontada no peito. Não era apenas a ausência da joia, mas a ausência da minha própria dignidade.
Tiago tentava agir como se nada tivesse acontecido. Na segunda-feira à noite, quando chegou do trabalho, me beijou na testa e perguntou o que havia para o jantar, como se não tivesse presenciado minha humilhação 2 dias antes. Essa naturalidade dele me incomodava mais do que qualquer discussão. "Que você nem vai perguntar como eu estou me sentindo?" questionei, enquanto preparava o macarrão que ele tanto gostava. Ele suspirou, soltando o telefone na mesa da cozinha. "Paola, você está dramatizando. A Juliana não é má pessoa. Ela só o quê?" interrompi, virando-me para encará-lo. "Mentiu sobre uma promessa que nunca existiu? Manipulou minha mãe contra mim? Olha, talvez a vovó tenha realmente dito alguma coisa para ela", disse Tiago, evitando meu olhar. Pessoas idosas às vezes prometem a mesma coisa para várias pessoas. Suas palavras foram como uma punhalada. Meu próprio noivo estava questionando a integridade da vovó Cecília, a mulher mais honesta que eu conheci na vida. Naquele momento, uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Era como se uma voz pequena, mas insistente, estivesse sussurrando: "Isso não está certo." Na terça-feira, liguei para minha mãe. "Mãe, preciso que você me escute." Comecei, tentando manter a voz firme. "A vovó nunca prometeu aquele anel para a Juliana. Você conhecia ela melhor do que ninguém. Ela era uma mulher de palavra." Do outro lado da linha, ouvi um suspiro cansado. "Filha, não podemos ter certeza de tudo que a vovó disse ou não disse nos últimos meses. Ela estava muito debilitada." "Debilitada, mas lúcida", respondi, sentindo a frustração crescer na minha garganta. "Ela escreveu o testamento. Mãe, ela escolheu cada palavra. Paola, por favor. A Juliana é parte da família agora. Não quero mais conflitos." Desliguei o telefone com uma sensação amarga na boca. Não era apenas sobre o anel mais. Era sobre como as pessoas que eu amava estavam dispostas a me jogar debaixo do ônibus para manter uma suposta paz. Foi na quarta-feira que a inquietação se transformou em determinação. Estava organizando alguns papéis quando encontrei a chave reserva da casa da vovó, que mamãe havia me dado para ajudar na organização dos pertences. Olhei para aquela pequena chave dourada e uma ideia começou a se formar na minha mente. Se a vovó realmente prometeu o anel para a Juliana, pensei, certamente haveria algum indício disso nas coisas dela. Naquela tarde, dirigi até a casa da vovó pela primeira vez desde o funeral. O jardim já começava a mostrar sinais de abandono. As rosas que ela tanto cuidava estavam precisando de poda, e algumas ervas daninhas começavam a brotar entre as pedras do caminho. Senti um aperto no peito ao colocar a chave na fechadura da porta principal. Dentro da casa, o silêncio era absoluto. Os móveis ainda estavam cobertos com lençóis brancos, e o ar tinha aquele cheiro característico de lugar fechado. Caminhei devagar pela sala, tocando nas coisas que haviam sido tão familiares. A poltrona onde ela costumava tricotar, a mesa de centro onde sempre havia uma travessa com balas de coco. Fui direto para o quarto dela. Se houvesse alguma evidência de uma promessa feita a Juliana, seria ali que eu encontraria. Comecei a revisar cuidadosamente suas coisas. As gavetas da cômoda, os livros na cabeceira da cama, os pequenos baús onde ela guardava bijuterias e lembranças. Foi quando abri a gaveta inferior da escrivaninha que meu coração disparou. Ali, escondido entre algumas contas antigas e receitas de tricô, estava um caderno pequeno, de capa florida. Reconheci imediatamente. Era o diário pessoal da vovó, onde ela anotava pensamentos e reflexões. Com as mãos tremendo, abri o caderno nas páginas mais recentes. A letra dela, mesmo trêmula pelos últimos meses de vida, ainda era legível. E ali, em uma anotação datada de apenas 3 semanas antes de sua morte, encontrei as palavras que mudaram tudo. Hoje confirmei com o doutor. Henrique, o anel azul vai para Paola, como sempre prometi, que ela nunca esqueça do meu amor por ela. Juliana perguntou sobre o anel novamente hoje, mas mantive minha decisão. Paola sempre foi especial para mim. Sentei na cama da vovó, segurando o caderno contra o peito, e chorei. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio e uma raiva crescente. Eu não estava louca. Eu não havia inventado nada. A vovó havia sido clara sobre suas intenções, e Juliana sabia disso. Naquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. A voz pequena que sussurrava, "Isso não está certo", agora gritava, exigindo justiça. A descoberta do diário da vovó
Havia acendido uma chama dentro de mim que eu não sabia que existia. Pela primeira vez em semanas, senti que tinha um propósito claro: descobrir toda a verdade sobre Juliana e suas mentiras. Não bastava apenas ter a prova da promessa inexistente. Eu precisava entender o padrão por trás do comportamento dela. Passei a quinta-feira inteira na casa da vovó, vasculhando cada canto em busca de mais evidências. No sótão empoeirado, entre caixas de fotografias antigas e objetos de decoração, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Uma carta escrita pela tia Helena, irmã da vovó, datada de 5 anos atrás. Querida Cecília, dizia a carta com a letra elegante da tia Helena. Preciso te contar sobre o que aconteceu com a herança da mamãe. Juliana apareceu aqui dizendo que você havia prometido a ela o broche de pérolas da vovó Rosa. Fiquei confusa porque você nunca mencionou isso, mas ela foi tão convincente. Agora me arrependo de ter acreditado nela. Encontrei uma carta da vovó Rosa, onde ela deixava claro que o broche era para você. Minhas mãos tremiam enquanto lia. Juliana havia feito isso antes. Ela havia mentido sobre promessas inexistentes e manipulado pessoas vulneráveis no luto para conseguir o que queria. Era um padrão, uma estratégia calculada que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Fotografei a carta com meu celular e continuei procurando. Em uma caixa de sapatos, encontrei mais evidências. Recibos de ligações telefônicas que mostravam que Juliana havia ligado várias vezes para a vovó nas últimas semanas de vida dela, sempre no período da tarde quando eu estava trabalhando. Também havia anotações da própria vovó sobre essas ligações, Juliana insistindo sobre o anel novamente. Deixei claro que é da Paola. Quando cheguei em casa naquela noite, Tiago estava assistindo televisão no sofá, comendo pizza diretamente da caixa. A normalidade da cena me irritou profundamente. Como ele podia estar tão tranquilo enquanto eu descobria que sua irmã era uma mentirosa manipuladora? Tiago, precisamos conversar, disse, sentando-me ao lado dele com o diário nas mãos. Ele pausou o programa e olhou para mim com expressão cansada. Se é sobre o anel de novo, Paola, é sobre sua irmã ser uma mentirosa, interrompi, abrindo o diário na página crucial. Leia isso. Observei seu rosto enquanto ele lia as palavras da vovó. Vi a mudança gradual em sua expressão, da irritação inicial para a confusão, e depois para algo que parecia desconforto. Onde você achou isso? Perguntou finalmente. Na casa da vovó. E tem mais. Mostrei-lhe a carta da tia Helena e as anotações sobre as ligações insistentes de Juliana. Sua irmã tem um histórico de fazer isso, Tiago. Ela mente sobre promessas que nunca existiram para conseguir heranças. Tiago ficou em silêncio por um longo momento, passando as mãos pelos cabelos. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa. Paola, mesmo que isso seja verdade, ela é minha irmã. E eu sou sua noiva, explodi, levantando-me do sofá. Mas isso não significa nada para você? Claro que significa, mas... Ele hesitou, evitando meu olhar. Você não entende. A Juliana passou por momentos difíceis. O divórcio dela foi complicado. Ela está com problemas financeiros. Talvez ela só precisasse de... Não, gritei, interrompendo-o. Não me venha com desculpas. Ela mentiu, Tiago. Ela me humilhou na frente da minha própria mãe e fez todo mundo duvidar da minha palavra. E você está aqui tentando justificar isso? A discussão que se seguiu foi a pior que já tivemos. Tiago se recusava a confrontar Juliana, insistindo que família era família e que eu estava sendo muito dura com ela. Cada palavra que saía da boca dele me mostrava o quanto eu havia me enganado sobre o homem com quem planejava me casar. Você sabe o que mais me machuca? Disse finalmente, quando percebi que ele nunca ficaria do meu lado. E não é nem a Juliana ter mentido. É você não conseguir me defender quando mais preciso. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes, mas não consegui dormir de verdade. Minha mente trabalhava freneticamente, planejando o próximo passo. Eu tinha as provas, tinha a verdade do meu lado. Agora precisava encontrar coragem para fazer o que a vovó faria, enfrentar a situação de frente. Na sexta-feira de manhã, liguei para minha mãe. Mãe, vou fazer um almoço aqui em casa no domingo. Quero que você, a Juliana e o Tiago venham. Tenho algo importante para mostrar para vocês. Havia uma firmeza na minha voz que eu mesma não reconhecia. Pela primeira vez em semanas, eu me sentia no controle da situação. Está tudo bem, filha? Perguntou mamãe, percebendo a mudança no meu tom. Vai estar.
respondi, olhando para o diário da vovó sobre a mesa. A domingo vocês vão descobrir quem realmente estava mentindo. O domingo chegou com um céu azul límpido, como se até mesmo o tempo estivesse do meu lado. Passei a manhã toda preparando um almoço caprichado. Lasanha, salada, sobremesa. Não porque queria impressionar alguém, mas porque precisava manter as mãos ocupadas para controlar os nervos. O diário da vovó, a carta da tia Helena e as anotações estavam organizados sobre a mesa do centro, como evidências aguardando julgamento. Tiago andava pela casa feito um fantasma desde nossa discussão de quinta-feira. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer, mas sua covardia o impedia de perguntar o quê. Quando tentou me ajudar na cozinha, dispensei sua ajuda com um gesto firme. Hoje eu faço sozinha, disse, e havia um peso nessas palavras que nós dois entendemos. Minha mãe chegou primeiro, carregando uma sobremesa que nem precisávamos, mas que ela trouxe por nervosismo. Juliana chegou poucos minutos depois, radiante como sempre, usando um vestido novo que provavelmente havia comprado com o dinheiro que economizou, não comprando presentes de casamento para outros familiares. "Que mesa linda, Paola!" exclamou Juliana, beijando meu rosto com aquela simpatia exagerada que eu agora via pelo que realmente era, uma máscara. "E olha só!" Ela ergueu a mão direita, exibindo o anel da vovó brilhando no sol que entrava pela janela. Não posso parar de olhar para ele. É como se a vovó estivesse aqui conosco. Aquelas palavras foram como uma facada, mas desta vez, ao invés de dor, senti uma ira fria e controlada subir pela minha espinha. Durante o almoço, mantive uma conversa educada, mas distante. Falamos sobre o tempo, sobre trabalho, sobre os preços no supermercado, todas essas pequenas mentiras sociais que sustentam encontros familiares tensos. Juliana parecia completamente à vontade, chegando até a contar histórias sobre como o anel se encaixava perfeitamente em sua vida, como se fosse seu por direito divino. Foi depois da sobremesa que me levantei e busquei os documentos. "Antes de vocês irem embora", comecei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. "Preciso esclarecer uma situação que está me incomodando há semanas." O silêncio na sala foi imediato. Juliana parou no meio de uma gargalhada e percebi uma sombra de preocupação cruzar seu rosto. Coloquei o diário da vovó aberto sobre a mesa, na página específica. "Juliana, você disse que a vovó prometeu o anel para você numa conversa particular, certo?" Ela assentiu, mas algo havia mudado na sua postura. "Sim, foi bem claro." "Engraçado", interrompi, porque ela escreveu o contrário aqui no diário dela. Li em voz alta. "Hoje confirmei com o Dr. Henrique. O anel azul vai para Paola, como sempre prometi." Juliana perguntou sobre o anel novamente hoje, mas mantive minha decisão. O rosto de Juliana empalideceu instantaneamente. Minha mãe se inclinou para a frente, pegando o diário com mãos trêmulas. "Tem mais", continuei, colocando a carta da tia Helena sobre a mesa. "Esta é uma carta da tia Helena sobre o broche de pérolas da bisavó Rosa. Aparentemente, você também lembrou de uma promessa inexistente naquela época. Agora era Tiago quem parecia em choque, lendo a carta por cima do ombro da minha mãe. Juliana tentou se recuperar, forçando um sorriso nervoso. "Paola, querida, você está interpretando mal essas coisas. A vovó estava confusa nos últimos meses." "Não, minha voz saiu mais alta do que pretendia, mas eu não me importei. Anos de submissão, de ser educada, de aceitar injustiças em nome da harmonia familiar, explodiram naquele momento. Não vou deixar você desonrar a memória da minha avó chamando-a de confusa." Levantei-me, tremendo de emoção. "Você mentiu, Juliana. Mentiu conscientemente, manipulativamente, calculadamente. E vocês, olhei para minha mãe e Tiago, acreditaram nela ao invés de acreditar em mim." Minha mãe começou a chorar, cobrindo o rosto com as mãos. "A Paola, filha, eu não sabia." "Não, mãe. Você não quis saber. Era mais fácil me fazer de mentirosa do que confrontar sua preciosa harmonia familiar." Juliana finalmente tirou o anel do dedo, mas seus olhos estavam cheios de raiva, não de arrependimento. "Está bem. Você pode ficar com seu anel", disse com voz cortante, toda a doçura anterior desaparecendo. "Ah, mas não precisa fazer todo esse drama." Peguei o anel e o deslizei de volta ao meu dedo, onde sempre deveria ter ficado. Mas algo havia mudado. Não era mais apenas um objeto de sentimento.
Era um símbolo da minha capacidade de lutar pelo que era certo. Tiago, disse, virando-me para meu ex-noivo, você pode pegar suas coisas na semana que vem. Não vou me casar com alguém que não consegue me defender quando mais preciso. Ele tentou protestar, mas eu já havia tomado minha decisão. Hoje, 2 meses depois, moro sozinha no apartamento que era nosso. O anel da vovó brilha no meu dedo enquanto escrevo essas palavras. E cada vez que olho para ele, não vejo apenas uma joia. Vejo a mulher forte que aprendi a ser. A mulher que a vovó sempre soube que eu poderia me tornar. Às vezes, é preciso perder tudo para ganhar a si mesma. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.